É natural do ser humano, por um lado, desejar estar certo, desejar ter a razão, por outro lado, ter um certo medo, o medo de estar errado. É sempre assim, não é mesmo? Correto, é isso que acontece. Agora, não necessariamente esse é o caminho adequado, porque o desejo de estar certo nos impede de descobrir o que é o certo. Oi André, como assim? É isso mesmo, o desejo de estarmos corretos, estarmos com a razão, de estar sempre do lado certo, nos impede de descobrir o que realmente é o certo. Fica aqui que esse entendimento vai mudar a sua maneira de agir a partir de agora. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Se isso é importante para você, então, sente o like, curtida e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Brain Power, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos capítulos da série sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento para que você consiga colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. Hoje nós falaremos sobre um desejo que eu tenho certeza que você tem, porque todo mundo tem. Por que a gente vai falar disso? Primeiro, porque isso é algo que me fez muito bem. Essa libertação do desejo de estar certo e o medo de estar errado é algo que é libertador. E em segundo lugar, porque isso me permitiu me colocar numa postura humilde de aprendizado, de querer sempre aprender. E a humildade é o que faz com que a gente consiga absorver informações das mais diversas, porque a gente não se coloca num pedestal e a gente está sempre aberto a ouvir. E isso, para outras pessoas, gera uma impressão absolutamente positiva. Veja só o que a Marilza Faria comentou a respeito disso. A cada vídeo eu me surpreendo mais com a sua capacidade de desenvolver qualquer assunto. Às vezes eu penso que não sei nada e é isso que eu gostaria de aprender, avaliar melhor o meu potencial. Você é um gênio, André. Muito grata por cada aprendizado e eu quero me colocar em ação. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras, Marilza, mas o que eu quero aqui é mostrar que eu não sou um gênio. Eu quero explicar basicamente o que eu mudei em mim para conseguir sim, aí eu concordo, cobrir os assuntos dos mais diversos, trazendo sempre uma nova perspectiva, uma maneira diferente de você ver as coisas do seu dia a dia, e isso que eu mudei, você também pode mudar em você. E eu até ousaria dizer aqui, você deve mudar em você, porque a experiência de vida passa a ser absolutamente e drasticamente diferente para melhor. E para que isso possa acontecer, em primeiro lugar, você precisa se desapegar de forma absoluta do seu ego. É natural do nosso cérebro olhar para as situações com a lente do que nós achamos correto. E quanto mais forte é o nosso ego, mais a gente tende a sim considerar que aquele é o único caminho, que aquela é a única coisa correta por conta deste viés cognitivo. E viés cognitivo é uma distorção da realidade que o nosso cérebro associa por conta de algum fator, geralmente algum fator, alguma concepção, algo interno a nós mesmos. Por conta deste viés cognitivo em específico, nós achamos sempre que nós estamos certos e absolutamente porque nós estamos corretos, logo todas as outras pessoas, todas as outras coisas estão erradas. O que é, de certa maneira, um tanto quanto exótico. Afinal, o nosso conhecimento ele é minúsculo perto de tudo que pode ser conhecido. É feio dizer isso, é feio dizer que a gente acha sempre estar correto. A gente não diz isso, mas se você reparar, você faz isso com uma frequência muito maior do que você imagina. Imagine só agora que você está assistindo a um jogo de futebol do seu time favorito, contra o seu maior arqui-inimigo, aquele jogo que sempre é casca grossa, aquele jogo que sempre dá briga. Quando você está assistindo a esse jogo, o que você acha a respeito do juiz? Cara, o juiz sempre erra e ele erra sempre a favor do outro time. Não é possível. Como esse juiz pode errar tanto? Pode até acontecer, mas a chance de uma pessoa errar de forma absoluta somente para um dos lados, eu diria que ela é bastante baixa. Pensa num outro exemplo acalorado também, a política. Na política, qualquer opinião de alguém que você não gosta, diferente daquele partido que você gosta, aquele partido que você vota, automaticamente está errada. A pessoa eu não gosto, então tudo que ela diz está errado. O que você faz e o que você diz é sempre certo. E aquilo que você não gosta está sempre errado.
Ora, será que é possível isso? Estarmos sempre corretos a respeito de tudo? Não haver mais nada que nós poderíamos aprender e nada que poderia fazer com que a gente crescesse, expandisse a nossa visão e conhecesse mais, para que de fato a gente consiga enxergar a realidade de uma forma mais aprimorada? É exatamente isso que acontece. Quanto mais você conhece a respeito de algo, mais você percebe que há a ser conhecido, mais você reconhece que o seu conhecimento é minúsculo perto do que pode ser conhecido. Por isso existe aquela famosa frase: sei que nada sei. E quanto mais você sabe que nada sabe. E pessoas assim que se colocam nesta postura estão sempre abertas a aprender, abertas a ouvir o outro lado. Algo que não pode acontecer, porque imagine só, algo que é diferente do que a gente acredita, nós evitamos falar, fazer, e isso é algo que nos impede de uma das coisas mais importantes do progresso e da evolução, que é se jogar em coisas diferentes, através de uma perspectiva diferente, ouvindo opiniões diferentes, aceitar que você não conhece o mundo em sua totalidade. Na verdade, mais uma vez, me desculpe se isso vai desmerecer o seu conhecimento, mas isso que eu vou dizer vale para absolutamente todas as pessoas. O que você conhece é uma parcela tão ínfima do que pode ser conhecido que daria até vergonha de você saber este número. E o que faz com que a gente esteja bloqueando este conhecimento para que ele de fato acesse a nós mesmos é o nosso ego. O ego que faz com que a gente sempre queira se posicionar achando que nós estamos corretos ou até demonstrando que nós estamos corretos. Mas o grande ponto é quando a gente acha, porque no momento em que você acha que você tem domínio completo de algo, para que é que você vai aprender algo a mais? Poxa, eu já sei absolutamente tudo. Por isso que o ego, que faz com que a gente tenha este desejo, essa talvez até necessidade de estar correto e do outro lado o medo de estar errado, é algo que te prende. Eu diria até que tem uma chance enorme de que esta prisão que você mesmo cria para você é um dos maiores erros que você pode cometer. Agora, olha só que interessante. Pelo medo de errar, nós cometemos o maior erro de todos. Afinal, isso significa nada mais do que um paradoxo, algo que não há saída, porque o medo de errar faz com que você caia num dos maiores erros, num dos maiores riscos, o risco de nunca tentar, de nunca ouvir, de nunca aprender. E pessoas que evitam todos os riscos caem na frase que eu gosto de dizer sempre: existe um grande risco em querer evitar todos os riscos na vida. E isso vai fazer com que você simplesmente nunca explore, nunca pergunte, nunca interaja, nunca descubra coisas novas, nunca arrisque. E se você notou, tudo isso que eu falei são verbos. Você precisa de ação e o maior inimigo de qualquer ação é o nosso medo. O medo, às vezes, de estar errado, o medo, às vezes, de transparecer que nós não conhecemos, o medo de mostrar que a gente é vulnerável, o medo de afetarmos o nosso ego e ter cometido aí o grande erro, o grande terror de estar errado. O medo de errar é exatamente o medo que vai te impedir de acertar. Não tem jeito, um jogador de basquete com medo de errar, ele simplesmente nem arremessa a bola. E qual é a chance de uma pessoa que não arremessa a bola acertar a cesta? É exatamente zero, não é nem um pouquinho mais e nem um pouco menos, é zero, é nula, não tem chance, não há como, não há a possibilidade do acerto se você não permite o erro como parte do processo. Ah, André, mas poxa, e se eu falhar? Todo mundo falha. Todo mundo que está tendo sucesso neste momento está tendo sucesso nas coisas que você presta atenção, mas eu te garanto que esta mesma pessoa está falhando em outras coisas que não ficam aparentes, talvez nas redes sociais, porque ela não vai mostrar os erros. Ela está errando, mas ela está usando aquilo como um aprendizado. Veja só o que o Zuckerberg fala a respeito disso. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Eu quero te ensinar a lidar com isso para que você possa aprender com o maior mestre que você pode ter. Você mesmo.
Como é que você vai fazer isso? Basicamente, eu quero que você preste atenção não no que você deixa de fazer. Poxa, eu deixei de apresentar o meu projeto, eu deixei de me posicionar naquele momento importante, deixei de conversar com tal pessoa. O que nós deixamos de fazer é simples demais de ver, isso é óbvio, isso é a camada mais superficial que não vai te levar a nenhum nível adicional de conhecimento. Eu quero que você preste atenção naquilo que te levou a não fazer. O que estava dentro de você ali que te refreou, que te segurou. Isso a gente simplesmente não presta atenção, a gente simplesmente deixa de fazer e fica chateado com aquela situação sem analisar, sem refletir. Ou seja, o que você precisa fazer é identificar qual foi o precursor daquela sua não ação, o que realmente gerou essa barreira. Será que de repente seria o medo de estar errado, como a gente discutiu aqui, o medo de julgamento, o medo de não ter os argumentos, o medo de não conhecer tudo que seria necessário para você fazer, talvez o perfeccionismo? A lista ela é infinita. O que é importante é você identificar a causa raiz, porque no momento em que você identifica, você tem a chance de agir na origem e você consegue aí sim treinar o seu cérebro, porque sim, o nosso cérebro ele é amplamente treinável. Quanto mais você fizer este processo que acabamos de falar, mais você vai acelerar o seu processo de crescimento, mais você vai se adequando, mais você vai se auto-esculpindo. Inclusive, para te ajudar nisso, eu criei uma série de lições escritas chamada O Cérebro dos Campeões, exatamente para decodificar o que existe ali em comum nas pessoas de mais resultados. Para você acessar, então, basta você entrar aqui, brainpower.com.br/licar o cérebro. É lição cérebro, sem cedilha, sem acento, então brainpower.com.br/licar o cérebro e aí você se cadastra. Esse nome foi escolhido porque muita gente acha que o cérebro de alguém que se destaca é um cérebro diferente. Não é verdade. Óbvio que existem algumas diferenças no cérebro entre todas as pessoas, mas fisiologicamente a estrutura é exatamente igual do seu cérebro e de um grande campeão. A diferença está apenas em quais tipos de estímulos e de esforço foram proporcionados para que esta pessoa, para que este cérebro criasse os padrões adequados. Repetição de atividades corretas levam a padrões e hábitos que irão te elevar e elevar também os seus resultados, e isso é algo que você pode sim aprender. A gente não ouve muito a respeito disso, mas você pode sim aprender a desenvolver os padrões adequados, ou seja, você pode também ter um cérebro de um campeão. Então, para isso, entra aqui brainpower.com.br/licar o cérebro e se você gostou do capítulo de hoje, te peço para você deixar aqui o seu like e também colocar aqui abaixo algum comentário, alguma reflexão que você teve neste capítulo de hoje ou até, de repente, neste canal como um todo, a reflexão que você mais gostou. Eu queria saber quais insights você tem tido para que de fato eu consiga ajudar de forma mais específica, sabendo exatamente o que passa aí com você. Afinal, é para você este canal, este capítulo, tudo que a gente faz por aqui é sempre com a intenção, com o maior carinho possível para gerar o máximo de valor, para que você realmente conheça mais a respeito do seu cérebro e comece a eliminar as barreiras, comece a eliminar aqueles bloqueios, aquelas coisas que às vezes até são inconscientes e passam desapercebidas. Eu quero que isso fique evidente, porque isso faz com que você consiga crescer dia a dia. Afinal, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até o nosso próximo capítulo.